entre Pedro Passos Coelho e Francisco Louçã, moderado por Judite Sousa. Para todos, muito boa noite. Hoje na TVI, frente a frente, Francisco Louçã e Pedro Passos Coelho. Por sorteio, a primeira pergunta é para Pedro Passos Coelho. Boa noite a ambos. Doutor Pedro Passos Coelho, com as sondagens a indicarem e a manterem o empate técnico, estas 3 semanas que decorrem até às eleições irão ser o tudo ou nada para o PSD e para si, em particular? Eu acho que estas 3 semanas são tudo ou nada para o país, não é só para mim. O país precisa de se livrar de um governo que foi incompetente e irresponsável. Portugal foi governado nos últimos 6 anos por um governo e por um primeiro-ministro que não teve pejo em utilizar os bancos para comprar dívida pública e retirar crédito à economia, às pequenas e médias empresas, aos pequenos comerciantes, que não teve pejo em adiar uma decisão de pedido de ajuda externa e com isso penalizar com o tipo de medidas mais gravosas que se vão ter de adotar apenas para não ter de reconhecer o seu erro. Um governo que apostou em fazer grandes projetos sem fazer contas e, portanto, sem saber quanto é que eles iam custar ao país e durante muitos anos. As PPP, do modo geral, vão pesar a Portugal durante mais de 40 anos, mas os próximos 10 a 15 anos serão críticos, sendo que a partir de 2014 nós teremos de desembolsar mais de 2,5 mil milhões de euros todos os anos e com tudo isso para pagar obras de duvidosa utilidade. E com esse diagnóstico que faz, não se sente obrigado a vencer as eleições? E, portanto, doutora Judite Sousa, eu espero que nós aproveitemos bem esta oportunidade nestas eleições para pôr essa página negra da nossa história para trás das costas e para fazermos de uma vez por todas 2 coisas que são essenciais. Em primeiro lugar, mudar de regime económico. Quer dizer, colocar a economia a crescer através do motor das empresas e não através da falácia do mau investimento público. E quanto à minha pergunta? Mas eu respondo já à sua pergunta. Não tenho, é que vamos ter muito tempo para conferir as matérias económicas. Não tenho problema com isso, que eu respondo à sua pergunta. E em segundo lugar, para poder acudir àqueles que foram mais vítimas e mais penalizados por esta crise social e que hoje não sabem como é que vão tratar nem dos filhos mais pequenos, nem dos seus membros da família mais idosos, porque ficaram muito penalizados, ou porque se endividaram, demasiado também, têm vencimentos penhorados, ou porque têm simplesmente uma situação de desemprego. Logo, politicamente, são as 2 coisas que nós temos com de fazer. esse retrato que faz do país, sente-se obrigado a vencer as eleições. Agora, não coloco para mim próprio uma fasquia mais baixa do que achei que aquela que o PSD deveria cumprir nas últimas eleições há 1 ano e meio atrás. Eu acho que o PSD tem a obrigação de ganhar estas eleições. Digo com toda a sinceridade, não tenho nenhum problema em reconhecê-lo. O PSD tem a obrigação de ganhar estas eleições. E se não ganhar? Mas para isso, tem de convencer os portugueses, porque essa é a razão da democracia, tem de convencer os portugueses que não só têm uma leitura correta sobre o que se passou nestes anos e o que foram as políticas erradas que nos conduziram praticamente à bancarrota, como também que têm um bom programa de recuperação da economia e de criação de emprego e de apoio social aos mais necessitados, como o país hoje precisa. Portanto, e essa é uma responsabilidade que, sobretudo, eu tenho. Portanto, tem 3 semanas para convencer os portugueses, digamos assim. Com assim. certeza que sim. Doutor Louçã, estas eleições são uma prova de vida para o Bloco de Esquerda. Acha que o Bloco de Esquerda, com as sondagens a indicarem a queda do seu partido, mostram ou significam que o Bloco está a perder chama junto do eleitorado? Judite Sousa, boa noite, doutor Passos Coelho. Eu não me assusto com as sondagens. Sei, aliás, que elas se enganam muito. Há pouco tempo havia uma sondagem que dava 70% à reeleição de Cavaco Silva e enganou-se só em 20%. Ou seja, 1/5 do eleitorado, centenas de milhares de pessoas. Mas olhe para as sondagens com humildade. E olhe, sobretudo, para os problemas do país. Porque o que nenhuma sondagem transmite é aquilo que os portugueses sabem da sua vida. E nós hoje vivemos numa situação tão difícil que se exige menos discurso sobre eu ganho e tu ganhas e mais respostas aos problemas do país. Nós estamos a viver uma situação extrema de bancarrota e dificuldade. E eu vim a este debate para procurar provar a quem nos está a ver que as soluções do acordo que o Partido Socialista aprovou e que o PSD, o Dr. Passos Coelho, subscreveu, são incompetentes. O Dr. Passos Coelho chamou-lhes um castigo mais pequeno, um castigo maior. Mas eu verifico que quem aprovou estas medidas sistematicamente está disposto para tudo, incluindo
castigar sistematicamente os portugueses. O que é que quer dizer com isso? Quer dizer que sabemos agora o que não se sabia na altura em que isto foi assinado. Houve quem assinasse o acordo sem saber a taxa de juro. Aqui agora o Dr. Passos Coelho chama castigo. Sem saber o que iríamos pagar. Pois é, são quase 30 mil milhões de euros. Mas a taxa de juros que vamos pagar é inferior àquela que estávamos a pagar, que já estava na casa dos 10%. Não. É inferior às últimas semanas anteriores à intervenção financeira, mas superior à trajetória da dívida até agora. E tanto que é assim, que eu vou-lhe citar uma pessoa tão diferente da minha opinião, que é o último ministro das Finanças de um governo do PSD e do CDS. E que diz o seguinte... Quem é, já agora? Bagão Félix. Veja só. Diz Bagão Félix, esta taxa de juros não faz sentido. Corremos o risco de um fracasso anunciado. É uma ajuda envenenada. A Europa não pode ser agiota. É claro que o problema da incompetência é simplesmente este. Se nós vamos pedir um empréstimo para pagar uma dívida que estava em média em 3% e 4%, e vamos pagar mais de 5% por essa dívida, daqui a um ano a dívida será maior. E quando olhamos para o que está a passar hoje nas reuniões europeias, percebemos o risco que está a correr. Nas reuniões europeias discute-se hoje a redução do juro da Irlanda, a alteração dos prazos da Grécia, o que o Sr. Juncker, no telejornal que eu vi, anunciava como uma renegociação suave. Ou seja, nós precisamos da coragem de uma renegociação e isso são as eleições. As eleições vão decidir essa renegociação. Mas como diz, o país está em bancarrota ou em pré-bancarrota, qual era a alternativa ao empréstimo que tivemos que contrair? Bem, neste momento nós temos um credor. E o credor é o consórcio do Fundo Monetário Internacional com a União Europeia e com o Banco Central Europeu. Nos estão a dizer que para um país em que as medidas que propõem garantem a certeza de uma recessão neste ano, e no próximo ano, Portugal sendo o único país do mundo a empobrecer, nos vão, apesar disso, cobrar um juro agiota, diz Bagão Félix. Um juro de 5% numa economia que em 2 anos cai 4%. Ou seja, daqui a um ano, Judite, nós teremos uma dívida maior. E vamos pedir outra vez outro empréstimo para pagar uma dívida maior. Por isso é que a renegociação é uma questão de sensatez agora, para que os prazos sejam razoáveis, para que a Europa possa ter uma política sensata e para que Portugal defenda a nossa economia. É aí que fazemos a diferença. Isto é competência. Um juro agiota, como diz eu não tenho Francisco esta Louçã? perspectiva do Dr. Francisco Louçã. Porque entre nós os dois há uma diferença abissal. É que o Dr. Francisco Louçã considera que este pedido de ajuda externa era evitável. Quer dizer, não se devia ter feito. O que Portugal devia fazer era fazer assim uma espécie de moratória das suas dívidas, dizer nós não temos meios para pagar e, portanto, vamos renegociar essas dívidas, quer no prazo, quer nos montantes, quer no juro. Esta é a proposta do Bloco de Esquerda e do Dr. Francisco Louçã. Não interpreta bem. Já me vai corrigir a seguir com todo o gosto. E falaremos sobre isso. Mas a proposta do Bloco de Esquerda é esta, vamos renegociar a dívida porque não a conseguimos pagar e é justo que não paguemos uma parte dela. É isto que o Bloco de Esquerda tem dito. A verdade é que, não por culpa do PSD, e também não por culpa inteira do Bloco, como é evidente, a verdade é que Portugal foi conduzido a uma situação em que, a partir de maio, as palavras são as do Ministro das Finanças deste Governo, a partir de maio, Portugal não tem dinheiro para assegurar nem os compromissos externos, nem os seus compromissos internos. O pagamento, por exemplo, de salários na função pública. O Estado não tem. Diz o Dr. Francisco Louçã, e bem, o juro que vamos pagar é um castigo a Portugal. É verdade? Não, a frase é sua. É verdade. A frase é sua. Recordou-a aqui. É verdade, claro que é um castigo. Porquê? Porque o governo que nós tivemos foi indisciplinado, conduziu o país a uma situação de penúria absoluta e nós não conseguiremos viver nos próximos anos sem este pedido de ajuda. E como é que vamos poder pagar então este juro? Doutora Judite Sousa, vamos nos entender aqui a propósito deste tema. Nós temos a perspectiva de que é uma vergonha que Portugal tenha chegado a esta situação, porque ela era evitável, e o PSD, ao contrário do Bloco de Esquerda, fez tudo para que este governo tivesse condições para evitar esta situação. E o governo, incompetentemente, chegou ao fim do ano de 2010 com praticamente um déficit tão grande ou maior ao déficit de 2009 e conseguiu atravessar o ano para 2011 não inspirando confiança aos mercados. Mas isso é passado. Falemos no que poderá fazer se ganhar as eleições. Assume o compromisso aqui de tentar renegociar esta taxa de juro? Com certeza que sim, já ontem eu disse. Mas sabe porque é que isto é importante? Porque quando os países europeus, desta União Europeia de que nós fazemos parte e a quem pedimos ajuda, quando estes países europeus, que sabem que Portugal devia ter pedido ajuda ainda o ano passado,
para que ela pudesse ter sido mais bem negociada, para que Portugal não estivesse no limite das suas possibilidades e, portanto, não precisasse de empreender uma receita tão drástica. Esses países hoje acham que Portugal pisou a linha e se portou mal. E não quer que outros países ganhem um incentivo com este apoio e com este empréstimo que nos vão dar para serem também indisciplinados do ponto de vista das finanças públicas. Por isso eu disse ontem que esta taxa de juros também tem uma componente de castigo. Nós sabemos como teve a grega... Deixe-me ouvir de Francisco Louçã. Mas deixe-me só concluir isto. Como teve a grega, como teve a irlandesa. Como é que nós podemos corrigir esta situação? Fazendo o inverso do que foi feito até aqui. Até aqui o Governo comprometeu-se com metas que nunca cumpriu. Ora, cada vez que falhamos uma meta importante junto dos países europeus, perdemos credibilidade. Primeiro temos de ganhar credibilidade. Deixe-me ouvir Francisco Louçã sobre esta garantia que dá e que reafirma aqui neste debate de que, se vencer as eleições, irá procurar renegociar esta taxa de juros. Eu verifico que o Dr. Passos Coelho muda muito depressa de opinião, porque afirmava que era incontornável este programa e, portanto, não podíamos mudar este programa ao ponto de o assinar sem saber a taxa de juros, como se fosse possível alguém assinar um contrato sem saber o preço desse contrato, sem saber que Portugal vai pagar 30 mil milhões. Não, os juros sabemos agora, sabemos ontem. E por isso temos agora a certeza que aquilo que o senhor chama um castigo é uma punição sobre a economia que atinge os mais frágeis da economia. Mas isto já vinha de trás. E aí é verdade que vinha de trás. Mas, na verdade, vem de trás de sucessivos acordos que o PSD foi fazendo com o Partido Socialista e que se comprometeu numa política de recessão. Quando ontem, nesta semana, foi certificado que estamos em recessão, ou seja, estamos a empobrecer, para toda a gente perceber, quer dizer que Portugal está a ser o país da Europa que mais rapidamente empobrece. E no próximo ano continuará o único da Europa a empobrecer. Mas se assim é, isto já começou, a recessão já começou em outubro de 2010. Nós vamos no 6º mês, que é o que confirma que há uma recessão. E, portanto, não foi por causa desta intervenção financeira. Foi antes, com as medidas dos PECs que aumentaram impostos, e teve a sua assinatura. Mas ainda não percebemos qual era realmente a alternativa do Bloco de Esquerda, já que reestruturar a dívida nesta fase seria realista? Sim, mas reestruturar a dívida é renegociá-la. O que nós estamos a fazer é renegociar. E hoje eu verifico que há tanta gente que já reconhece que assim era. Não era possível. Com alguma vergonha. Reconheço que essas pessoas, com alguma vergonha, dizem o que disseram no mês passado, na semana passada e alguns até ontem. Porque renegociar a dívida é a força que a democracia pode ter. Nós não podemos responder a uma dívida fazendo uma dívida maior. Isso é possível a um país que está de joelhos, Dr. Louçã? A Grécia está numa situação muito pior do que nós, porque já tem um ano de aplicação destas medidas. E estas medidas conduzem a economia ao seu desastre. Estas medidas, na verdade, são medidas de calote financeiro. Porque está no ponto 1.8 do acordo, assinado pelo Dr. Passos Coelho. Educação. 2012, menos 195 milhões. Ponto 1.11, pensões, menos 445 milhões, só na redução de pensões, e 350 milhões, é o número do Governo, no congelamento das pensões. Tira 350 milhões aos pensionistas. No ponto 1.13, redução de subsídio de desemprego, 150 milhões. Ou seja, nós temos dois pesos e duas medidas. Porque podemos ter 12 mil milhões destinados ao refinanciamento do sistema financeiro, 30 mil milhões para juros, 50 mil milhões para os credores, mas não queremos renegociar, a não ser que a democracia imponha a esta política a sensatez desta mudança. Portanto, está a falar na questão do emagrecimento do Estado. Não, é que aí, deixa-me só dizer uma coisa, é que aí o Dr. Passos Coelho tem uma situação difícil, porque defender o emagrecimento do Estado, do PSD... Como é que é possível, Dr. Passos Coelho? O PSD é um dos grandes responsáveis pelo engordamento do Estado. E não falo só das parcerias público-privadas sobre essa questão. De resto, o PSD tem falado insistentemente no Estado gordo, não é? Deixe-me dizer três coisas rápidas. Primeiro, o Dr. Francisco Louçã tem razão num aspecto. Nós precisamos de cumprir este acordo que foi feito com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional, se quisermos ter financiamento para a economia, assegurar o pagamento dos salários e poder encontrar uma janela de oportunidade para pôr a economia a crescer. Nisso tem toda a razão. Nós precisamos de o cumprir e essa foi a razão porque eu assinei uma carta a comprometer-me com os objetivos desse programa. É muito importante. Eu não assinei o programa, mas assinei uma carta a comprometer-me com os objetivos desse programa. Então, todos estes cortes. Se a alternativa
a executar um programa em que Portugal pede ajuda externa porque não tem alternativa, é renegociar a dívida e dizer nós não pagamos para já, suspendemos, vamos renegociar com os nossos credores. A última vez que alguém fez isto, abertamente, foi na Argentina. E na Islândia. O Sr. Dr. Francisco Louçã saberá disso. E no Uruguai, na Islândia ainda não sabemos exatamente como é que as coisas se passaram, mas na Argentina é sabido, mais de 25% da riqueza nacional foi destruída por esse nível de incumprimento. Mas o que está a dizer é que na zona euro isso seria completamente impossível nesta fase dos acontecimentos. O que significa, portanto, quando se chega a esse ponto, ninguém tem dúvidas de quais são as consequências, e as consequências são extremamente negativas. E era muito importante que as pessoas em Portugal se sentissem tranquilas e seguras de que com o PSD não haverá nenhuma aventura de renegociação da dívida sem tentar, primeiro, restabelecer a credibilidade financeira do Estado e económica do país. Essa é a questão mais importante. Deixe-me só fazer mais dois reparos. Teremos de o fazer. Só mais dois reparos. Um é este: o Dr. Francisco Louçã chamou a atenção para a recessão que se está a viver. O Primeiro-Ministro tem dito sempre que esta recessão que vamos ter para o futuro é consequência do PEC 4 ter chumbado. É mentira. A recessão em que manifestamente a economia tem estado desde outubro, novembro do ano passado até ao primeiro trimestre deste ano é consequência de o Governo ter aumentado os impostos, mas não ter feito a redução da despesa pública como devia. Nós não podemos usar sempre a receita dos impostos para resolver os problemas. E eu pedi uma vez, já o disse e repito nestes debates, já uma vez pedi desculpa aos portugueses por ter dado o meu voto para subir impostos só porque o Estado não fez aquilo que devia, que era ter cortado na despesa. E acha que não vai haver mais nenhuma ocasião em que terá de voltar a pedir desculpa? O Governo não cortou na despesa e agora todos nós estamos sujeitos a um aumento da carga fiscal como é aquele que vai ter de ser feito por via deste acordo. Mas a alternativa do Bloco de Esquerda é pior para o país. E o Dr. Francisco Louçã agora pode estar numa situação muito à vontade como esteve antes, quando votou sempre contra tudo o que o Partido Socialista fez, e aparece com uma grande facilidade a dizer, bem, o Partido Social Democrata e o PSD, no fundo, não são assim tão diferentes, porque os senhores deram-lhe o apoio. Mas ao Dr. Francisco Louçã, há pelo menos 78 mil milhões de razões para estarmos numa posição diferente da do Partido Socialista. Dr. Louçã, como emagrecer o Estado? Como reduzir a despesa? Deixe-me fazer só uma observação prévia. Como o Dr. Passos Coelho compreende, eu não estou a discutir aqui com o Primeiro-Ministro missionário, estou a discutir consigo. Estou a discutir com as suas responsabilidades do passado e do presente e as ideias que temos para o futuro. Com certeza. E é isso que eu estou a discutir. Não estou a discutir com José Sócrates, discutir na altura, agora discuto consigo. Ainda bem que reconhece que as medidas que aprovou contribuíram para esta recessão. É mesmo assim. Ou seja, empobreceram os portugueses e provocaram desemprego. Mas verifico também que evoca exemplos que nada têm a ver com Portugal. O que é a Argentina tem a ver com Portugal, que está numa zona euro? O que é a Islândia, que impôs a renegociação, e bem, por um referendo, sobre alguns créditos de alguns credores ao sistema bancário, uma coisa totalmente diferente, nem preciso lhe explicar isto. O que é que tem a ver com Portugal? O que Portugal tem a ver é com a Europa. E por isso é que, se hoje me vem dizer que aceita a renegociação da taxa de juro, que assinou de cruz, sem perguntar quanto era, sabendo nós todos que era impossível de pagar, então está-me a dar razão. E está-me a dar razão porque o que é essencial é que Portugal o que não pode aceitar é fazer uma dívida maior para pagar uma dívida mais pequena. E por isso é que a política de Estado é importante. Eu ouço muito o Dr. Passos Coelho falar de gordura do Estado. O Dr. Catroga, quando estava em Portugal, falava muito desse assunto. E diz-me que o Governo não se comprometeu com a mudança das despesas públicas. Bem, entendamos bem. Não, há despesas públicas, mas não cumpriu. Mas que não terá cumprido. Entendamos bem. Há despesas públicas de investimento que, quando são diminuídas, diminuem a economia. E há outras que são mordomias ou despesas inúteis que só prejudicam a economia. Qual é o seu ponto? Mas o meu ponto é simplesmente que o PSD é o campeão das despesas do Estado gordo. E vai-me desculpar. Já uma vez pediu desculpa, mas eu não o ouvi nunca referir-se em detalhe à única região do país em que o PSD governa há 35 anos. E eu vou-lhe dar dois exemplos. Na Madeira, o Jornal da Madeira é detido a 98,98% pelo Governo Regional. Tem um déficit acumulado de 50 milhões de euros. 50 milhões de euros.
Não é uma coisa pequena. É um jornal distribuído gratuitamente. Tem um preço capa 10 cêntimos. É dado gratuitamente para defender o governo regional. É uma folha de propaganda de um governo. Despesa pública. Ou quando nós vemos, por exemplo, o Governo Regional da Madeira atribuir ao secretário-geral do PSD a concessão de um estudo para o maior projeto na reconstrução da Madeira, que é o aterro da Baía do Funchal, um projeto que virá a ter 40 milhões de euros, desculpe, Dr. Passos Coelho, mas há evidentemente, onde o PSD não fala, mas está a fazer, um desnorte absoluto, um Estado gordíssimo, que acusação totalmente é essa, incapaz. Dr. Louçã? É exatamente o facto. O Governo Regional da Madeira atribuiu ao secretário-geral do PSD da Madeira, que tem uma empresa, o projeto de uma das grandes obras, que é o do aterro do Funchal, uma obra da ordem de 40 milhões de euros. Ou seja, facilidade. Estado de facilidade. Ora, nós precisamos de rigor, como reconhecerá, na gestão das coisas públicas. E temos, por isso, que fazer aquilo que se diz. E tem que haver regras desse ponto de vista. O Partido Socialista e, sobretudo, José Sócrates, nos últimos 6 anos, só de 2006 a 2009, duplicou o passivo das empresas públicas. Não são 49 nem 50 milhões de euros, Sr. Doutor. Sabe quanto são? Pequena. Sabe quanto são? Sabe quanto são? Representa hoje o conjunto desses passivos praticamente 2/3 do dinheiro que nós hoje pedimos emprestado ao exterior. São cerca de 50 e muitos mil milhões de euros. Não queira comparar o que não é comparável. Se há alguma coisa, para responder à sua observação sobre a Madeira, se há alguma coisa na Madeira não correu com a total transparência que devia, deve haver órgãos próprios para atuar. E eu, como Presidente do PSD e como futuro Primeiro-Ministro, tenho muito apreço pela obra que o PSD fez na Madeira, com a autonomia regional, mas não considero que haja ninguém que esteja acima da lei. O problema que se põe aqui é o de saber, dentro da proporção que cada coisa tem, o que é que se gastou e onerou em Portugal com as empresas públicas que o Sr. Dr. Francisco Louçã tanto defende que até acha que elas deviam ser mais, não só não devia haver privatizações, como devia haver mais empresas públicas. Essas empresas geridas pelo Estado provocaram 2 efeitos imediatos. Em primeiro lugar, que os bancos tivessem canalizado a maior parte do financiamento para o Estado, direta e indiretamente, e não para a economia privada e para o emprego. Em segundo lugar, que esses passivos acumulados tivessem colocado o Estado na posição de devedor e de um dos maiores devedores da Europa. Portanto, Dr. Francisco Louçã, vamos entendermos, quanto a este aspecto, o PSD tem responsabilidades na criação do Estado Social em Portugal e tem responsabilidades na criação de um Estado paralelo que cresceu junto de gabinetes de ministros e de secretários de Estado e que não devia ter crescido. Mas nós não somos senão amadores e muito impreparados quando comparados com José Sócrates e com o seu governo nessa matéria. Deixe-me ouvir Francisco Louçã sobre esse ponto. Não só para concluir, porque nessa matéria a verdade é que o atual governo excedeu todas as previsões e expectativas. Quanto apenas a um pormenor que tem que ver com a taxa de juros. Deixe-me ouvir Francisco Louçã sobre este ponto das empresas públicas. Mas deixe-me só responder a esta questão da taxa de juros. Diz o Dr. Francisco Louçã que eu assinei sem saber qual era a taxa de juros. Dr. Francisco Louçã, o país inteiro só conheceu a taxa de juro hoje na reunião dos ministros das Finanças da Europa. Ontem. São eles. Ontem ao fim do dia. Mas, enfim, foi hoje que a comunicação foi dada. A verdade é que essa matéria, ao contrário do que aconteceu com o Fundo Monetário Internacional, em que se percebeu logo qual seria a taxa, é uma taxa de juro variável, de cerca de 3,6%, se não estou em erro, fixada nessa altura, ela depois é variável. A europeia não. A europeia parte de um benchmark que é feito relativamente à Irlanda, que foi a última que foi fixada, e depois é colocado um spread pelos países europeus. Ela só pode ser colocada no fim. Mas se me perguntar, Dr. Francisco Louçã, se eu punha em dúvida, se eu faria condicionar o pagamento de ordenados em Portugal, se eu faria condicionar a bancarrota em Portugal, a saber qual era o valor da taxa de juro, não, Sr. Dr. Francisco Louçã. Nós sabemos que os países europeus não são, aí discordo daquilo que diz Peço que conclua, porque tenho que corrigir não são agiotas, não são agiotas. A taxa de juro tem uma penalização. Nós sabemos que tem uma penalização. Mas nós estaremos disponíveis para a rever, mas para isso precisamos de ganhar credibilidade na execução do programa. Francisco Louçã. Sabe, Dr. Passos Coelho, não se pode apresentar a taxa de juros como um castigo e depois como uma salvação.
De facto, a taxa de juro que aqui é imposta só garante o seguinte. Numa economia em recessão, e que já começou em recessão quando se aplicaram as medidas que o seu partido aprovou com o Partido Socialista, não começaram agora, nem com o PEC 4, quando começou essa recessão, o que fica escrito é que uma taxa de juros desta ordem só garante que Portugal segue as pisadas do erro grego, que significa que um ano depois temos mais dívida, mais déficit, mais desemprego e mais dificuldades. Agora, por isso mesmo é que temos que fazer contas certas. E contas certas na despesa. Porque poupar na despesa significa rigor. E o Dr. Passos Coelho foi ligeiro na forma como fez as contas sobre a Madeira. Porque disse-me que 50 milhões só num jornal de propaganda do governo é menos do que 50 mil milhões. Sim, é 1000 vezes menos. Mas façamos as contas aqui em cima do envelope. Porque isso quer dizer que o que o governo da Madeira está a fazer na proporção da população da Madeira, só com a dívida de 50 milhões daquele jornal, equivaleria a uma dívida em Portugal correspondente a 250 milhões na população portuguesa. E, portanto, entendamos bem, o rácio da dívida só naquela rubrica é muitíssimo maior e não corresponde à população portuguesa. As contas têm que ser bem feitas, ou seja, é abuso. É abuso. E sabe, no abuso, eu percebo que tomo uma posição que tem que haver regras e eu não estou a discutir aqui a transparência, estou a discutir a despesa. Ou seja, deitar dinheiro à rua em nome de propaganda política de um partido. Mas quero voltar agora, por isso mesmo, a uma questão substancial e como... Mas gostava também de ouvir sobre a questão do emagrecimento do Estado, à qual ainda não me respondeu. E vou-lhe dar, porque ainda não percebemos qual é a posição do Bloco de Esquerda em relação aos cortes na despesa, não é? Com certeza, mas conhece a proposta que eu fiz e que o Bloco de Esquerda foi o primeiro a fazer. Foi um orçamento de base zero. Proposta concreta, consolidada, segundo uma técnica que está estruturada e bem conhecida. Mas onde é que corta a despesa, doutor Louçã? Mas isso permite fazer um levantamento daquilo que o Estado gasta em todos os seus níveis. Porque é assim que se tem que fazer. Não é em cima do joelho. Mas ao fim de todos estes anos já não é possível fazer um diagnóstico e saber onde é que estão as gorduras do Estado? Com certeza, em parcerias público-privado, onde nós gastamos imenso. A renegociação das parcerias público-privado permite poupar centenas de milhões de euros se os credores aceitarem a renegociação como têm que aceitar em nome da emergência nacional. Mas eu quero me referir agora a esta questão da emergência bancária. Porque eu sei que hoje os bancos, de uma forma bastante coordenada, ontem e hoje, anunciaram que vão intervir junto à facilidade que está prevista no acordo da Troika, que é uma garantia de avalos do Estado da ordem dos 35 bilhões. E, na verdade, o Dr. Passos Coelho saltou superficialmente sobre o problema da questão bancária, se me permite a minha opinião, que eu digo com franqueza. Porque falou da dificuldade que os bancos têm em emprestar dinheiro ao Estado e das dificuldades criadas por terem emprestado mais. Quando nós olhamos para o que o sistema financeiro fez nos últimos anos, para os impostos que pagou 5% dos 4 principais bancos, respeitando ao ano anterior. Ou seja, cerca de 100 milhões de euros, quando, tendo lucros da ordem dos 4 milhões de euros por dia, devia ter pago mais de 350 milhões de euros. Ficou a dever. Quando percebemos que a PT conseguiu poupar aos seus acionistas por um truque legal de antecipação de dividendos 1.000 milhões de euros que não pagaram o imposto e lhe foram entregues, percebemos que esta economia tem 2 pesos e 2 medidas. E qual é a crítica que faz ao PSD em relação a esse ponto? É que não é possível dizer aos reformados que se vai tirar 795 milhões de euros aos reformados, ou por cortes ou por congelamento, que significam que perdem o subsídio de Natal no próximo ano, e ao mesmo tempo permitir que uma parte importante da economia não pague imposto. Mas não reconhece que o sistema financeiro está em dificuldades? Porque terá acionado uma garantia do Estado é porque está em dificuldades, não é? Está em dificuldades e essas dificuldades resultam num facto muito claro. É que ao longo dos anos não se recapitalizaram. O principal banco privado, nos últimos 10 anos, distribuiu 1.321 milhões de euros em dividendos. Privilegiou os acionistas quando devia privilegiar a empresa. E por isso eu quero dizer que é preciso ter regras. E se neste momento o sistema financeiro pede uma intervenção do Estado, eu não quero que aconteça como na Irlanda, que haja uma nacionalização global de prejuízos que faz disparar a dívida pública e o déficit para 32%. Portanto, nos vai fazer pagar em impostos aquilo que são perdas do sistema financeiro. Precisamos de um sistema financeiro concentrado no essencial e eu queria lhe dar 3 exemplos concretos sobre o que isso significa. Significa que hoje o Estado deve pôr como condição que os bancos devem usar os dividendos em recapitalização, que devem ser obrigados ao crédito, à economia e ao investimento e que, sobretudo, devem mudar o seu padrão de comportamento.
Porque o problema dos bancos não foi emprestar ao Estado. Peço-lhe O problema dos conclua bancos, para corrigir concluo-se. tempos. O problema dos bancos, eu vejo aqui a conta do que os bancos emprestaram do crédito que concederam em 10 anos. Em 10 anos, os bancos deram 10 vezes mais crédito ao imobiliário, à compra de terrenos e à habitação, do que à indústria, ao comércio e às pescas, tudo somado. 10 vezes mais crédito. Promoveram uma multiplicação que correspondeu à construção de uma cidade de Coimbra por cada ano, quando nós precisávamos ter reabilitação, economia, investimento, emprego, exportações, capacidade, empresas. Dr. Passos Coelho, não sei se quer responder a esta questão dos bancos e dos impostos que o Dr. Louçã considera que os bancos deviam pagar ainda mais. Há aqui algumas questões que eu gostaria de referir, sim. A primeira é esta. Diz o Dr. Francisco Louçã que os reformados não podem ser penalizados por esta política errada que foi seguida. E é verdade que não. E é verdade. E essa é a perspectiva que eu tenho afirmado também. Já na altura da negociação do Orçamento de Estado para 2011 quis garantir isso, e essa foi uma das razões, não foi a única, mas foi uma das razões porque votou o PSD contra o PEC 4. Nós temos de garantir nos próximos anos que aqueles que têm pensões mais degradadas e os reformados que têm pensões mais baixas não sejam afetados pelo erro que foi cometido por quem nos governou. Aí estamos de acordo. Segundo aspecto em que estamos de acordo. O orçamento de base zero. Referi o ano passado, pelo verão, que era muito importante que o Governo começasse a preparar um orçamento de base zero. Recordo-me que nessa altura o Dr. Francisco Louçã, talvez de uma forma um bocadinho precipitada, veio dizer que eu talvez não soubesse bem o que era um orçamento de base zero. Propôs em maio que ele tivesse pronto em julho, com franqueza. Não, com franqueza. Eu disse na altura demora que um ano achava, a fazer. com certeza, que era importante que o Governo iniciasse os procedimentos para lançar um orçamento de base zero. E apresentei, o meu partido apresentou na Assembleia da República, eu não, que não sou deputado, um projeto de lei nesse sentido, de resto, em consonância com um parecido que o Bloco de Esquerda também apresentou. É correto, nós deveremos, durante um período largo, criteriosamente, puxar área por área relevante da despesa e saber o que é que se justifica e o que é que não se justifica. É isso que tenciona fazer, se vencer as eleições? É um orçamento de base zero? Não é um orçamento de base zero, é lançar bases para um orçamento de base zero, que significa que todos os anos nós elegemos uma, duas rúbricas muito importantes relativamente às quais faz o levantamento de toda a situação de modo a justificar a razão de ser das despesas. Isso é muito importante. Aonde é que não estamos de acordo? O Dr. Francisco Louçã normalmente tem uma visão, apresenta uma visão ideologicamente marcada e talvez um pouco radical, talvez não, bastante radical, sempre que fala dos bancos. Ora, eu não tenho nenhuma ligação à banca, nunca trabalhei na banca, não tenho mesmo qualquer ligação à banca. Mas sei qual é a importância que os bancos têm e o sistema financeiro tem na economia. Aquilo que referiu sobre os empréstimos à habitação é verdade. Muita da banca concedeu muito empréstimo à habitação e hoje está associado, evidentemente. Não há empréstimos à habitação sem apostar no imobiliário. Mas o grande problema, Dr. Francisco Louçã, é que a banca canalizou uma parte significativa dos seus recursos para o Estado e para as obras públicas. Para as más obras públicas. Porque eu também defendo o investimento público. Mas este governo, durante demasiados anos, fez investimento público sem dinheiro, sem recorrer ao orçamento, quer dizer, recorrendo às parcerias público-privadas. Eu trouxe só aqui uma comparação, provavelmente o Dr. Francisco Louçã conhecerá, da diferença de utilização de parcerias público-privadas que o Partido Socialista fez e que o PSD fez. Eu creio que isto demonstra bem que nós acreditamos... Vai-me desculpar, mas aí no seu gráfico, se não se importa... Faça favor. Não, é que aí no seu gráfico fala de parcerias público-privado que o PSD lançou, por exemplo, na saúde, já agora e que só começaram a o PSD perdeu o governo. Não, senhor. Mas aqui, na parte do Partido Socialista, nós estamos a pagar contas do PSD porque são iguais. Portanto, acha que estas contas não estão bem feitas? Está muito equivocado. Acho que são bastante. Mas já agora, se me permite, eu esclareço. Não, Sr. Dr. Francisco Louçã, não está. Aqui está apenas aquilo que o Partido Socialista fez e contratualizou. O PSD, em matéria de políticas de parcerias público-privadas, que este governo continuou, só tem as da saúde. Nenhumas outras. Coisa pequena. Nenhumas outras. Não é coisa pequena. É saúde. Se quiser comparar com o que aqui está, com este valor
dos 30 mil milhões de euros que foram lançados não tem mesmo comparação. Deixa-me ouvir Francisco Louçã sobre esta questão das parcerias público-privadas, que de resto estão suspensas por decisão do acordo da Troika. Bom, e tem que ser negociado, já me referi a isso, mas eu, se me permite, vou responder a uma questão que é talvez a mais importante e a mais curiosa que o Dr. Passos Coelho aqui levantou, que é a questão do radicalismo ideológico. Porque eu acho que nós devemos olhar para a situação da política portuguesa com muita prudência. Eu vim aqui, como disse, para defender que é incompetente o acordo que nos arrasta para uma dívida maior, porque acho que é preciso sensatez. Mas há uma diferença entre nós, e uma diferença entre os nossos partidos, que é a da concepção da sociedade e, por isso, a concepção do que deve ser evitado de radicalismo. Vai-me permitir que lhe diga que tudo o que nós estamos a discutir, a despesa pública, a dívida, a ação do Estado, tem um objetivo. Bem sabemos, são as pessoas. Como é que lhes respondemos? E eu encontro no PSD, já não só a propósito das novas oportunidades, mas um radicalismo extremista que nunca tinha visto na política portuguesa. No seu programa, Dr. Passos Coelho, diz o seguinte na página 92. Vamos relançar um programa, um projeto de lei, que chamou Tributo Solidário. E eu tenho esse projeto de lei do Tributo Solidário. O que é que ele diz? Há quem se limite a viver de expedientes. Os portugueses ouçam bem. Há quem se limite a viver de expedientes. E por isso vamos moralizá-los. Como? Fazendo com que os desempregados trabalhem gratuitamente 3 tardes por semana. Os desempregados que têm subsídio de desemprego. E eu acho isto de um radicalismo extraordinário. Porque é um ataque à noção essencial da solidariedade. O subsídio de desemprego, as pessoas que têm direito ao subsídio de desemprego são pessoas. Não são contas no Estado. Têm direito porque constituíram esse direito, porque trabalharam para ele, descontaram para ele, têm um seguro e são apoiados quando estão à procura de emprego. Não são pessoas que vivem de expedientes. Tal como, aliás, quem se esforça por estudar à noite nas novas oportunidades, por se qualificar, por ter um princípio de alguma certificação na escola. Já vou daquilo citar que foi o tema das aprendendo. novas oportunidades, Sim, mas antes gostava que Passos Coelho falasse sobre esse ponto que refere. E esse grande esforço, como dos desempregados, não pode ser tratado assim. Porque isto significa desprezar as pessoas. Isto, Dr. Passos Coelho, se me permite dizer-lhe com a franqueza que tenho que ter, com certeza, é extremismo ideológico. Mas não é, sabe, Sr. Dr. Francisco Louçã. A verdade é que há uma grande diferença na abordagem que fazemos da sociedade. Na maior parte das posições que exprime, o Bloco de Esquerda dá a sensação de que gostaria de mudar de sociedade. Enquanto que eu tenho-me esforçado na minha vida para ajudar a mudar a sociedade. São duas perspectivas muito diferentes. O tributo solidário que aqui evocou foi uma medida boa e correta que o PSD apresentou e que o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista chumbaram. Claro. Porquê? Claro. Porquê? Isto é importante saber. Porque o PSD entende que todos aqueles que recebem prestações do Estado, todos aqueles que estão em condições de poder dar uma ajuda à sociedade, evidentemente, não falo de pessoas que tenham incapacidade, ou de pessoas muito idosas, ou de pessoas que estejam incapacitadas para isso. Estou a falar daquelas que têm possibilidades de o fazer. Todos aqueles que recebem uma prestação social porque a sua vida, em qualquer circunstância, não correu bem e precisam da solidariedade do Estado, quer dizer de todos os contribuintes também, devem poder devolver uma parte dessa solidariedade em trabalho comunitário, de ajuda, no essencial, às instituições de solidariedade social. É um princípio que eu julgo que é relevante, que é importante e dignificador das pessoas. Há aqueles na sociedade que entendem que o Estado é uma entidade demasiado distante para a qual não contribuem diretamente. O Estado é, assim, uma figura que pode resolver tudo e que pode fazer tudo. Se eles não pagam é porque não querem. Se não dão o subsídio é porque não querem. Não é verdade. Nós hoje sabemos o que custou essa política. Custou praticamente a bancarrota em Portugal. E acha que o programa das novas oportunidades... Deixe-me introduzir o tema das novas oportunidades. Que tem estado a marcar a agenda política nas últimas horas, já que José Sócrates disse que insultou 500 mil portugueses por ter afirmado que o programa Novas Oportunidades pretende certificar a ignorância. O Dr. Passos Coelho considera que foi dinheiro mal gasto? Olha, eu responderei a essa questão no debate que tiver com o atual Primeiro-Ministro, com certeza. E terei a oportunidade de lhe explicar melhor o que penso das novas oportunidades, da parque escolar e de muitos outros embustes que ele foi criando ao longo destes anos. As novas oportunidades foram constituídas desde o início para dar uma segunda oportunidade de formação
àqueles que por qualquer razão ficaram pelo caminho e não completaram os seus estudos. E essa oportunidade deve ser atribuída pela sociedade. Mas tem de ser uma verdadeira oportunidade. E a verdade é que nós hoje não temos conhecimento de relatórios externos, de auditorias externas sérias, que nos permitam saber aquele custo que o Estado suportou, quer dizer, que os contribuintes suportaram, qual foi a empregabilidade que gerou, de que maneira é que realmente as pessoas que obtiveram aquela certificação conseguiram progredir e ela lhes foi útil. Mas, portanto, tem dúvidas sobre isso? Olha, ao contrário do que o Governo disse, isto não foi feito. Ora, o que é importante não é combater a ideia das novas oportunidades, é combater que se gastem milhões de euros em ações promocionais das novas oportunidades, como se os 500 mil portugueses que o engenheiro Sócrates diz que eu insultei fossem uma espécie de figurantes para ele fazer propaganda do Governo. E isso é que nós não concordamos. Dr. Louçã, vou-lhe dar a palavra para responder a esta questão das novas oportunidades, mas já agora gostava também que me respondesse a esta questão, já que nos aproximamos do fim do debate. Como é que o Bloco, como partido de oposição e como partido de protesto, se posiciona perante a possibilidade do regresso ao poder de um governo de coligação entre o PSD e o CDS? Deixe-me, com certeza, respondo com todo o gosto, mas vou voltar à questão social, porque ela é muito importante. E sabe, Dr. Passos Coelho, nas questões que afetam a vida das pessoas, nós não podemos viver do toca e foge. O que o Dr. Passos Coelho disse sobre os desempregados, no seu projeto de lei, é que há quem se limita a viver de expedientes. E este tributo tem uma função moralizadora. Não foi devolver, foi moralizadora. Moralizar desempregados. E conhece certamente a Constituição. A Constituição diz no seu artigo 59 que é devida assistência material a quem involuntariamente se encontra em situação de desemprego. É um comando constitucional que haja subsídio de desemprego. Não. Mas isso não é que está o em doutor, causa. com certeza. Mas não está em causa, mas acusa-os de viver de expedientes. Não, e eu peço digo desculpa, que quem é se abusiva candidata... a citação que está a fazer. Não, é o que está aqui. Permite-me corrigir? Posso lhe devolver. Mas permite-me corrigir, eu não preciso corrigir-me ver, porque sei o que então penso. sabe que está lá. Porque sei o que penso sobre Viver de isso. expedientes. Mas deixe-me dizer, doutor Há Passos pessoas que Coelho, por vivem... favor, agora não me interrompa. Com certeza, faça favor. O que lhe quero dizer... Só se o consentisse. O que lhe quero dizer é que os desempregados são gente muito sofrida. E em todas as prestações sociais nós temos necessariamente de ter regras e eles sabem perfeitamente as regras. Aliás, o subsídio de desemprego diminui, até vai diminuir por força do acordo feito com a FMI, com a União Europeia, para metade do seu Peço-lhe tempo. conclua, porque estamos mesmo em cima do nosso não se tempo, importa, por favor. eu ainda não tenho o tempo de vir. Não, mas ainda também faltam 2 minutos. Volto ainda à questão das novas oportunidades. É que não se pode dizer que as novas oportunidades são um embuste ou são um certificado à ignorância e depois dizer que fica à espera de uma auditoria para saber se o dinheiro está a ser bem gasto. Tem que haver controle para saber se o dinheiro é bem gasto. Mas não pode tirar conclusões, não é aceitável tirar conclusões, muito menos um insulto, como dizer que é um certificado à ignorância. Isso é estigma social. Dr. Louçã. Porque eu sei, permita-me dizer só isto, Judite, por favor, eu sei de pessoas que trabalham durante o dia e vão estudar à noite, que aprenderam a ler, que querem ter o 9º ano, que querem chegar à escolaridade obrigatória e melhorar as suas capacidades, porque têm competências profissionais acumuladas. Eu respeito muito essas pessoas. E essas pessoas são também o coração destes programas. Dr. Louçã, responda, por favor, à minha pergunta, que muito provavelmente será a última. Como é que o Bloco se vai posicionar perante o possível regresso ao poder de um governo de coligação entre PSD e CDS? É-lhe indiferente que o próximo Primeiro-Ministro seja José Sócrates ou Pedro Passos Coelho? Judite Sousa, nada me é indiferente na vida. Eu levo muito a sério estas eleições. E levo-as muito a sério, por isso é que acho que as eleições não estão decididas. E elas não são entre José Sócrates e Pedro Passos Coelho. São verdadeiramente uma convocação do país para saber se aceitamos o aumento do endividamento ou se lhe respondemos. Se aceitamos a destruição de políticas sociais, como propõe a direita, ou se lhe respondemos. Se aceitamos a privatização dos Correios, como propõe o Partido Socialista, ou se lhe respondemos. Se aceitamos o ataque ao subsídio de desemprego, como propõe toda a troika do PSD, do CDS e do PS, ou se lhe respondemos. Eu estive aqui para falar pela competência que é necessária às políticas económicas em nome das pessoas, de políticas para as pessoas, de uma economia para as pessoas. E creio que isso vai fazer a diferença nestas eleições. Muito bem. E vou para isso com muita confiança para elas. Um minuto final, Dr. Pedro Passos Coelho. Mas deixe-me só responder também a esta questão do Dr. Francisco Louçã sobre as novas oportunidades em INCA. Tem que ser mesmo muito rápido, muito já rápido. ultrapassamos Dr. os Francisco 45 Louçã, minutos. Haverá muitas pessoas que se esforçaram seriamente para obter uma boa formação. A minha crítica não está com essas pessoas. Está na forma como muitas pessoas em Portugal foram conduzidas a um certificado que pode não ser um certificado válido em mercado de trabalho e para o seu futuro profissional. Fechemos então esse capítulo das novas oportunidades. O Estado tinha a obrigação de não enganar. Dr. Passos Coelho, o seu minuto final, por favor. De dizer aos portugueses que, ao contrário daquilo que muitas vezes o Bloco de Esquerda insiste,
A verdade é que o pedido de ajuda externa que foi feito porque não havia alternativa em Portugal. O Estado e o governo, chefiado por José Sócrates, conduziu o país a uma situação de pré-ruptura financeira e de praticamente chegar à véspera de não ter dinheiro para pagar ordenados ou pensões. E nessas alturas, a resposta não é reestruturar a dívida e dizer que vamos reescalonar os nossos compromissos. Nessa altura, o que nós temos a fazer é pedir emprestado aquilo que não temos e depois mostrar que somos capazes de reganhar a confiança dos mercados e de ultrapassar as dificuldades. E é isso que hoje está em causa. Escolher um governo que responda pela execução de um programa que teria sido dispensável se, em devido tempo, o governo tivesse sido competente e tivesse sido diligente. Francisco Louçã. Hoje discutiram-se aqui hoje à noite duas visões sobre a economia. Eu procurei provar que a competência é a proteção da economia do país, dos reformados e dos salários, contra uma dívida que vai destruir a nossa economia. Mas a grande diferença que todos poderão ter sentido, na verdade, não é sobre a economia, é sobre as pessoas. O meu adversário de hoje à noite, o Dr. Passos Coelho, pediu aos eleitores do PSD um cheque em branco para que os desempregados possam ter que trabalhar as tais 3 tardes por semana, para que possa haver um ataque às políticas sociais, ou até limitou-se a um silêncio sobre o despesismo descontrolado de uma região que é governada pelo PSD. E por isso mesmo, contas certas implica hoje termos a coragem de uma economia para as pessoas. E esse é o apelo que eu faço. Estas eleições não são entre o Dr. Passos Coelho e José Sócrates. São entre si e o país. Entre si e o desemprego. Entre si e a pobreza e a precariedade dos jovens. É entre nós e os problemas fundamentais do país. E termos a coragem e a determinação para os enfrentar é o que o Bloco de Esquerda traz como compromisso consigo. Para que haja uma resposta determinada para um país que tem que erguer-se em nome da sua dignidade e em nome do respeito pelas pessoas. Boa noite. Francisco Louçã, Pedro Passos Coelho, muito obrigada por terem participado neste debate aqui na TVI, que foi o último. Para todos, muito obrigada pela atenção. Muito boa noite. Debates, entrevistas, comentários, sondagens, é este o caminho no Jornal das 8, na TVI até às eleições.